Olá, meus amores! Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, com esse programa maravilhoso, o Novo Feminino, dedicado a todas vocês mulheres empreendedoras, mulheres desse Brasil. Eu estou aqui com o querido Ivan Martins, que sempre está aqui comigo para brilhantar este programa. Que prazer estar aqui com você mais uma vez, estar com todas vocês, mulheres maravilhosas, de São Paulo, do Brasil, do mundo, do universo. Que bom estar com vocês e falar, né, do novo feminino. Renata Miranda, ai, hoje que delícia! estamos, que delícia, estamos com uma convidada muito querida hoje, muito especial. Quem é ela, Renata? É a Luciana Costa. A Luciana Costa é uma empresária de 52 anos, ela é mãe do Leonardo e da Stephanie. E a história de vida dessa mulher maravilhosa, eu tenho certeza que vai inspirar muitas de vocês aí em casa. O programa está imperdível, não é, Ivan? Com certeza. Eu vou começar com uma perguntinha. Quem é a Luciana? Antes de mais nada, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês dois, que são especiais e maravilhosos, e para passar a minha história, que eu tenho certeza que eu vou impulsionar e fazer com que mulheres não passem por o que eu passei, ou se passaram, que tenham essa força e essa dinâmica que eu tô conseguindo superar tudo isso. Que coisa mais maravilhosa. Lindo, isso, né? É maravilhosa. Lindo. Essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis, né? Sim. Para as pessoas responderem. Quem é você, Luciana? Eu vou repetir essa pergunta, tá? Para você olhar profundamente para o teu eu, né? Exatamente. Quem é a Luciana? Luciana é uma mulher de 52 anos que literalmente renasceu das cinzas. Sim. Com toda a força, com todo o empoderamento, com toda a energia. E eu já tô ficando emocionada. Fica tranquila, porque quando a gente fala da gente, quando a gente olha para nossa vida, é profundo. E que bom, porque você tem emoção. Já sabia, né, Ivan? Já sabia. Não, é assim, eu tava até falando pro Ivan, numa conversa aqui particular, que tem hora que eu tenho vontade de beijar eu mesma e falar, você conseguiu, você superou, você passou por tudo isso. Muito bem. Não é? E isso é muito importante, chegar nesse estágio, né? De você mesma se aplaudir, sem esperar a plateia. Isso é incrível. Exatamente. Se conhecer, não é? Exatamente, o autoconhecimento ele traz isso, né? Exatamente. E eu me emociono por isso, por toda essa trajetória e eu ter conseguido passar por tudo isso. E você se considera, então, hoje você já se considera uma vencedora, porque você é uma vencedora. Com certeza, uma Veja vencedora. bem, Renata, como são as coisas. Você viveu 34 anos com a mesma pessoa. Exatamente. Entre conhecimento, namoro, casamento. Exatamente. Tem 2 filhos com ele. Isso. E é isso. Um de 20, uma de 10. Ele foi... Pode contar? Claro. Pode, ideia que é uma coisa tão rara. Compartilha, porque isso não existe. Eu acho maravilhoso você compartilhar. Exatamente. Porque muitas mulheres que estão assistindo a gente, elas vão se inspirar nisso, né? Porque imagina, 34 anos ao lado de alguém, né? É muito talvez, tempo, é uma vida. Já não é comum mais, não é? Não é mais... Exatamente. E eu fui fiel a este homem 34 anos da minha vida. Comecei a namorar com ele com 16 anos. Ele foi o meu primeiro namorado, o meu primeiro tudo na vida. O primeiro homem que eu me relacionei, casei, tive filhos e continuei com ele durante toda essa trajetória, por esse longo período. E eu falo, quando a relação terminou, eu pude sair de cabeça erguida e olhei bem nos olhos dele e falei: eu fui fiel a você
34 anos da minha vida. Já você já não pode falar o mesmo. E quantos anos você foi fiel a si mesma? Pois é, Muito aí é que tá, olha interessante. que pergunta. Eu deixei de ser fiel a mim muitos anos. Principalmente, eu acredito que nos últimos 10 anos desse relacionamento. Porque se eu tivesse sido fiel a mim e a esse relacionamento, eu deveria ter terminado tudo isso bem antes. É interessante isso, né? É, Porque um ponto. essa questão da fidelidade que a gente tem com a gente mesma, o quanto que a gente se trai, muitas vezes numa idealização, né? Olha que interessante, a próxima pergunta aqui para você, Lu. Quem era a Luciana antes desse relacionamento? Porque é uma vida, 34 anos ao lado de alguém, hoje não é mais comum isso. Poucos relacionamentos, poucas histórias que a gente conhece, né? De uma relação tão longa assim. Quem era, você tem consciência de quem era a Luciana antes e a de hoje? Antes era a Luciana que idealizou, que a Renata me ajudou a olhar isso e a enxergar tudo isso. Era a Luciana que idealizou um príncipe que não existia. E a gente idealiza isso e acha, né, que aquele príncipe que era no começo, ele vai ainda ressurgir, mas depois que morreu, não volta, não adianta. E eu acho que é interessante a gente pensar, porque assim, 34 anos, nós não somos as mesmas pessoas de ontem, de 10 minutos atrás. Então, 34 anos, você era uma outra mulher, né? Essa questão da idealização, eu acho que é importante a gente falar disso, né, Ivan? Porque as pessoas às vezes ficam presas nisso, né? Porque assim, você mudou. As relações, entendam isso, as relações elas têm início, meio e fim. Exatamente. E tem que identificar o fim. Isso. Porque se você não identificar, você acaba morrendo por dentro. E você morre mesmo, porque no final da relação, quando eu lembro tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei, eu chego a não acreditar que eu consegui suportar tudo aquilo tantos anos. Existe uma coisa muito séria, isso eu acho que serve para todo mundo, viu, Renato, que eu vou dizer. Dentro de um relacionamento, dentro da vida, nós somos realmente, a cada dia, uma pessoa diferente. Sim. E o importante é, quando se passa por uma situação como essa, é voltar e abraçar todas as mulheres, né, que vivenciaram essa vida. Então, a mocinha, a menina, a criança, todas as mulheres da sua vida, desde que você se lembre, porque quando você abraça, você agradece a cada situação que elas vivenciaram para você aprender a ser a mulher que você é hoje. Que eu sempre falo que é o resgate da nossa menina, das nossas versões enquanto mulher, né? É isso, é necessário fazer esse resgate, né? Necessário. Para ter consciência de quem você é hoje. E homenagear essa mulher em todas essas fases, porque não é uma questão de culpa, e nem é mais de responsabilidade que a gente tem com os nossos antepassados, que somos nós mesmos nesse caso. E você, mulher, você tem várias antepassadas, né? É a sua menina, a sua criança, a sua anciã, dependendo da sua idade. Se você tem 80 anos hoje, você tem milhões de mulheres para homenagear. Várias versões várias ali, versões, né? de você Muitas. mesma, né? E você hoje é a melhor versão de você. Sim. Mas depende do aprendizado. Agora, quando você abraça essa mulher, você se livra das dores que essa mulher vivenciou. Exato. E falando em dor, bom, são 34 anos, né, Sim. Renata? Não são 34 dias, 34 horas. Exatamente. né? É uma É uma vida. É uma vida. Uma vida. Qual foi o grande aprendizado, querida? Primeira coisa, a gente tem que se amar, tem que se empoderar. Porque se a gente não se amar e não se empoderar, a gente não sai dessa relação que vira um emaranhado, que vira uma cápsula, você fica encapsulada nisso que parece que você está imóvel, está engessada. Então você tem que se amar e resgatar a mulher que você sempre foi. E o principal que você tem que ter para você conseguir dar esse primeiro passo, coragem. Coragem, exatamente. Coragem. Pegando- É o que você tem que ter. E pegando esse gancho,
né, de aprendizado que você teve, porque é uma vida, né, 34 anos. O que você não faria hoje, a Luciana, nessa versão atual, né, olhando por tudo que você passou, o que você não faria mais? Hoje. Depois de tudo isso? Depois de tudo que você viveu, toda essa experiência, dedicação, idealização, né? Teve esses aprendizados, o que você não faria mais? Você largaria de lado? Fala, poxa, hoje eu jamais faria isso. Hoje eu jamais vou amar alguém mais do que a mim mesma. Que linda! Primeiro eu, segundo eu, depois... Muito bem. Entendeu? Olha que interessante essa consciência. Nunca mais. Essa Nunca consciência, ela é fundamental, ela é libertadora, não é? Mais, exatamente. Isso foi o grande aprendizado que eu levo agora pro resto da minha vida. Muito bem. Esse é amar mais. primeiro, sempre, né? Exatamente. E quem não se ama não pode amar ninguém, gente, é bobagem. Não consegue. Eu te amo, mas não me amo, opa, tem alguma coisa não errada. É? A mulher quando tá sofrendo demais, ela fala, eu preciso ter alguém, a minha vida tá acabada, gente, por favor. Não vai dar certo isso. Quer ver como acontece? São quantos meses de separação, querida? 3. Então me diz, o que aconteceu de melhor nessa fase da separação? Eu me redescobri, novas amizades, novas pessoas maravilhosas na minha vida, como vocês dois. Maravilhoso. Gratidão. Que são os grandes presentes que a vida, quando você se abre, a vida te oferece. E isso não são tem as preço. Conexões. Exatamente. As conexões. Você se abre para a vida e para o mundo. É sobre isso. É sobre isso. É sobre ter espaço para a gente lançar, né? Os nossos ramos, né? Exatamente. A gente poder crescer. Preciso. Como diz a Renata, eu dormi por 23 anos da minha vida. Nunca mais. Isso nunca mais. Falei para ela, apertou como a bela adormecida, apertou o dedo na roca. E muitas mulheres estão dormindo, né? Exatamente. Infelizes nesse sono completamente infelizes, para manter um padrão que a sociedade diz que é necessário. É a família perfeita, bonita, mas ninguém sabe o que você tá passando lá dentro, quando essa porta se fecha. Ninguém sabe o que está acontecendo ali entre quatro paredes. Você só beija o príncipe uma vez, ele vira sapo. O resto da vida você vai engolir sapo. Pronto. É verdade. É verdade. Ô Lu, olha só, você precisou se reinventar. E nesse processo de recomeçar, né? O que você descobriu que tinha dentro de você que você nunca havia imaginado, passado pela tua cabeça, né? A potência, a força que tinha dentro de você e que você poderia, né, até mesmo aconselhar aqui tantas outras mulheres que talvez estejam vivendo exatamente, passando pelo que você passou, infelizes, né? Prisioneiras, e elas mesmas se colocaram em todo o contexto, né? O que você precisou? Você precisou se reinventar, o que você descobriu, né, nesse processo que qualquer outra mulher também, que existe dentro de outra mulher. O que é isso? Que processo foi esse? É o olhar para dentro, é o se conhecer, é o se entender e buscar lá dentro que todos nós temos a coragem e a força que fica adormecida dentro de você. Pega isso, levanta a cabeça e vai, porque dá certo e todo mundo consegue. Muito bem. Com certeza. Força e coragem. Você nem imaginava que tinha isso dentro de ti. E é jogar, literalmente, joga a chave pra trás e olha pra frente e vai. E vai que o caminho se abre. Por isso que se chama separação, né? Tem ação no final. Tem Você tem que ter ação, não é? Exatamente. Muito bem. É preciso se enxergar para fazer isso, não é? Com certeza. Olhar lá. Vamos bater de novo íntimo. dessa tecla? Se enxergar, gente, o espelho é um grande mentiroso, viu? Porque o espelho reflete aquilo que a gente quer ver. Exato. A gente precisa, às vezes, tampar o espelho para se enxergar. É voltar para dentro de si. Não é isso? Exatamente. Olhar lá no fundo. No íntimo do seu íntimo. E é você por você. Não dependa de ninguém. É você com você.
Você Exatamente. tem que ser a sua melhor companhia. Você tem que ser a sua força e o seu empoderamento. Exatamente, muito bem. É isso mesmo. Muito bem. Mas antes da gente dar continuidade aqui, eu quero agradecer os nossos parceiros. A Plenitude Design, que forneceu essas poltronas maravilhosas aqui para compor o nosso cenário. Olha o design dessas poltronas, E olha gente. que delícia, a gente volta a ser criança. Olha A que gente delícia. volta a ser criança. Eles têm fabricação própria, mais de 25 anos no mercado. A fábrica fica em Arujá. São especialistas, né, em poltronas reclináveis. Incrível o trabalho deles, maravilhoso. A gente está muito feliz. Muito obrigada, Plenitude Design. Gratos sempre, não é, Renata? Sempre. E vamos para as rapidinhas da Renata? Opa! Ai, Agora sim. as rapidinhas da Renata, a gente vai falar de que relacionamento. medo. Ok? Relacionamento. E é assim, ó, funciona assim. Papum, a gente faz a pergunta e o que vier na tua cabeça você responde, Responde ok? rápido. O pior erro dos Obrigada. casais. A rotina. Dá pra perdoar traição? Não. Nunca mais. Vale a pena continuar no relacionamento, no casamento, por causa dos filhos? Não. Não, porque você morre por dentro. E isso não vai contribuir em nada. Você acredita no amor ainda? Com certeza. Ah, que Estou à linda! procura do verdadeiro príncipe encantado. E você se casaria de novo? Com certeza. Olha. Com alguém que valesse a pena sempre. Olha que bacana, porque 34 anos passou o Com que passou certeza. e acredita no amor e casaria Com alguém novamente. especial. Com A certeza. busca da eternidade enquanto dura, né? Com certeza, da felicidade, da eternidade. Enquanto dura. Enquanto dura. Sem a Exatamente. idealização. Sem idealização e sem sonhar com aquilo que não existe. Vamos sonhar com o real. Com aquilo que é verdadeiro. Isso sim, isso Olha vale que a pena. aprendizado Sim. esse, Isso né? vale a pena. Que é uma vida, uma história, né? É uma história toda. E a consciência, né? Porque, na verdade, a busca do príncipe, a gente vê isso em consultório todos os dias, né? Exatamente. Essa busca pelo príncipe, mesmo quando encontra aquele modelo de príncipe feito a pincel, sabe o que acontece? A mulher também enjoa daquilo. Porque não é sobre isso. Não é sobre aquele endeusamento, é sobre o compartilhar, é sobre ter alguém para realmente vivenciar uma vida. E a vida, ela é feita de imperfeições, ela é feita de buscas, Exato. certo? Então, se está o modelo pronto, não tem aprendizado, não tem convivência. Não é isso, Renata? Exatamente isso. E o que eu acho interessante na história da Luciana, né? Como eu falei, 34 anos ao lado de alguém, o único homem da vida dela, né? Ela tem vontade ainda, né, de se relacionar, Com certeza. acreditar no amor, porque muitas mulheres que passam, né, uma história parecida com a dela, desacreditam do amor, ficam calejadas no sentido de falar, puxa, até mesmo com raiva. E o que você trouxe, só me corrija se eu estiver errada, né? Mas que você não se culpa, né? Não. Assim, aliás, você não culpa o outro, você assumiu a responsabilidade, como você mesma disse, por ter dormido alguns anos, né? Exatamente. Não ter dado tanta atenção e até mesmo se abandonado. Eu acho que isso é anulado. bem importante. Porque a outra Exatamente. pessoa não é dona ou dono dos nossos sonhos, não é isso? Exatamente. Porque quando a gente diz assim, que só tem que ser aquela pessoa, se aquela pessoa me machucou, ninguém mais vai me fazer feliz, é como se tivesse só uma pessoa no mundo, gente. Exato, e assim, colocar a responsabilidade da tua vida na mão da outra pessoa. Exatamente. A gente não pode depender do outro para ser feliz. A gente tem que depender de nós mesmos para ser feliz. Porque muitas vezes nem o outro é feliz, né? Não, Exatamente. exatamente. E não colocar essa responsabilidade no outro. É nós. É a gente com a gente. É sobre isso. É olhar para dentro e se permitir. Ô Lu, me conta aqui, nessa trajetória toda, né, depois desse processo de separação, até mesmo antes, qual foi o momento que teve aquela virada de chave, né, aquele despertar? Vamos imaginar, já que você falou, usou a metáfora da Bela Adormecida, né, que você despertou, que você teve a consciência de que precisava fazer algo por você. Qual foi esse momento? Como foi esse momento de virada de chave? O grande despertar,
Eu vou contar para vocês. O ano passado eu perdi o meu pai em agosto, de uma hora para outra, de uma forma repentina, e isso trouxe para mim o grande start da vida. A vida passa muito rápido. E eu perguntei a mim mesma, você vai esperar mais o quê para tomar uma atitude? E foi o grande impulsionamento, o grande empurrão na minha vida foi a morte do meu pai. Um momento de dor em que a gente, né, você precisa mergulhar, voltar para você, olhar para dentro. Que você dentro. Percebeu que a vida realmente ela passa. E a grande pergunta que eu fiz para mim foi: você vai esperar mais o quê? Não tem mais o que esperar, é o agora, é o fazer já. E olha que interessante esse ponto que ela tá falando, porque no momento de fragilidade, Sim. ela teve mais força. Exatamente. Né? O combustível que você precisava no momento de dor. Olha que interessante isso pra gente refletir. Foi né? o que me Que é impulsionou. possível. Às vezes a gente acha, puxa, eu tô no fundo do poço, mas não. Né? Não. E você acha a força da onde você nunca imaginou que você ia ter. É porque quando você tem a vivência da finitude de um ente amado, você entende a própria finitude. Exatamente. E quando você entende a finitude, você diz, bom, quanto vale o tempo que eu tenho, né? Quanto vale a vida que eu tenho? Exatamente. Como hoje eu ainda ouvia uma colocação de John Lennon, né? Ele dizia o seguinte, para de fazer tantos planos para que o futuro seja interessante. Porque o futuro já é o final da estrada, ele diz mais ou menos isso. Então vivencie cada dia, fazendo com que esse dia seja bom, para você ter o que agradecer a Deus. Porque é só agora que a gente... É só agora, né? Então você ficar naquela história de ficar tentando reformar o que já trincou, o que já acabou, o que já quebrou, não tem como, né, gente? Essa é a questão, não tem como reformar. Quebrou, não adianta colar. E é tão difícil da gente ficar no agora, né? Esse exercício de se colocar... Como está a minha vida hoje? Como está a minha vida hoje. Exatamente. E é sobre exatamente este aspecto que eu farei a próxima pergunta, porque você é muito jovem ainda, mas como você acabou de compartilhar, são 34 anos de relacionamento, quer dizer, é muito tempo. Uma vida. Né? Muita vida, é uma vida. O que você falaria, o que você deixaria como exemplo? Eu não gosto da palavra exemplo, talvez como uma sugestão para a jovem mulher. Aquela que está começando vida agora, começando seu primeiro amor, né? O seu grande amor. Sabe aquele amor que você acha que é para a vida toda? É para a vida toda? Não é, querida, sabe? Não é. Cuidado, né? Não, cuidado, né? Cuidado, que então você pode se valorize, cuida de você, cuida do seu corpo, da sua alma, da sua mente. Invista em você, na sua educação, na sua preparação, no seu financeiro, porque a qualquer momento, ó, né? Então a gente tem que ficar, exatamente. A gente tem que aprender isso. Infelizmente, num país como o nosso é um país machista, não é? Então não ensina a mulher, né? Nós, às vezes, homens, como pais, nós não ensinamos às nossas filhas que elas têm que se preparar para serem autossuficientes. Exatamente. Não é? Então qual é o conselho que você deixa? O primeiro conselho que eu deixo é: ame-se acima de tudo e de todos. Amor próprio. E quando você perceber que o outro não está te amando à altura, não tenha medo. Sem medo, né? Tenha coragem de fazer. Tenha coragem. E se amar. Quando você se ama e você se olha para dentro, acabou. Ninguém nunca mais vai fazer nada contra você. E você nunca mais vai sofrer. Escapar daquela história antiga, Renata. Ruim com ele, pior sem ele. Sim, mentira, viu? Mentira. Ruim com ele, sai fora, arruma coisa melhor. Exatamente. Existe vida sem esse. Sem esse. Existe vida, você pode fazer diferente. Exatamente. Né? Acredite em você. Exatamente. Acredite em você. Como é difícil, a gente tem que falar isso todos os dias, né? Tem que repetir todos os dias porque a gente esquece. Exatamente. A gente se atrapalha nessa correria, na cobrança, né? Social, cobrança interna. Ô Lu, nosso programa tá chegando aqui ao fim. Foi maravilhoso. Mas eu quero que você deixe uma mensagem, olhando para aquela câmera lá, tá? Para todas as mulheres aqui do novo feminino, desse movimento, dessa mulher que luta por ela mesma, que se reinventa, né? Com toda a tua história, qual a mensagem que você deixa para essas mulheres que acompanham aqui a gente? O que eu quero falar para elas é: amem, se amem.
Primeira coisa, estejam abertas para o amor, porque o amor existe, mas que ele seja bom, que seja sadio, que seja feliz enquanto dure. Muito E acima de tudo, tenham coragem para a vida em todos os sentidos. Para se tiver que recomeçar sem esse medo, né? Recomecem. Exatamente. Sem esse medo. Em todos os sentidos da vida. Amoroso, profissional, familiar, em todos os sentidos. Tenham coragem, que vocês conseguem. A coragem que você teve. Exatamente, exatamente. Que coisa mais linda. Essa Isso história mesmo. dela eu acho tão fantástica, assim, né? Porque, assim, como a gente falou no início do programa, é tão difícil a gente ver hoje pessoas, né? Uma relação tão longa, né? Uma idealização, um modelo, talvez até mesmo, né? Você repetir o modelo da tua mãe, porque é muito comum as mulheres fazerem isso, né? Modelar. Né, o modelo de casamento ali, de relacionamento dos pais. O grande amor da vida, né? É. Que no começo, e pra mim foi até o fim, e eu falei, você foi o grande amor da minha vida durante todos esses anos. E eu fui fiel a você todos esses anos, 34 anos da minha vida. E saí de cabeça erguida, sempre de cabeça em pé. Isso é forte, com honestidade, isso, né? Com honestidade. É sobre você aceitar um acordo e cumprir esse acordo até o final, não é? E ser honesta e com tudo é sobre você. acordo, né? Sim. Exatamente. E ser honesta com você e com o outro a vida toda. Pronto, você sai sempre de cabeça erguida. É muito lindo isso. Sim, com certeza. E esse reencontro dela com ela mesma, né? Isso. Ou reencontro ou encontro, né? Porque, na verdade, foi mais um encontro, né? Eu acho que exatamente o encontro, porque ela, como ela disse, ela estava dormindo. Estava dormindo, é um encontro, né? Então, assim, de repente você desperta e olha pra você, se apropria de você. Eu me apaixonei por mim mesma. Essa é a mas frase, isso se é apaixonar por você mesmo. Não, entendeu? isso é Isso é incrível. Eu acho que maravilhoso. toda mulher Sobre deveria isso. viver isso, né? Toda Exatamente. Todo mulher. ser humano. E a mulher, sobretudo, pela condição que ela é colocada muitas vezes, essa geração toda, digamos, as mulheres na faixa de 40, 50 anos, ainda foram criadas já servindo os irmãos em casa. Vai pegar um café para o seu irmão, vai buscar isso para o seu irmão, vai achar isso para o seu irmão. Então, a primeiro presente da criança, o que era? Uma cozinha para brincar de fazer comidinha, boneca para cuidar de filho. Então, já é uma questão de condição, já é uma questão de criação de uma geração. Então, ver você se libertar disso, entender isso é maravilhoso, não é, Renata? Não, e até mesmo profissionalmente, né? Sim. A mudança aconteceu em todo, em todo sentido. Essa questão profissional de se reinventar, porque sempre foi empreendedora, empresária, mas hoje está também se lançando em outras... Exatamente, se abrir para o mundo, para tudo que está ali ao seu dispor. Mas esse seu trabalho com o novo feminino é sobre isso, né, Renata? E você está sempre de parabéns. Né? É maravilhoso. Toda vez que eu encontro com alguém que passou pela sua vivência, eu fico mais maravilhado com o seu trabalho. Parabéns, sempre. Maravilhoso. Parabéns, porque ela ajuda a gente chegar nesse estágio. Isso é muito que maravilha. Bom, gente, infelizmente o programa está acabando, vou me despedir de você. Muito obrigada. Gratidão por estar conosco, né? Gigante, gratidão a vocês, né, Renata? Sempre. Exatamente. Foi sensacional. Obrigada por compartilhar esse momento aqui, estar junto com a gente, né? Foi esse momento maravilhoso aqui. Luciana, eu que agradeço a oportunidade. Gratidão por compartilhar a tua história. Eu que agradeço. Todas essas mulheres aqui que acompanham, essa mulher do novo feminino, essa mulher que tem essa fome de mudança. Muito obrigada por compartilhar. Foi maravilhoso esse bate-papo. Exatamente. Muito bom, muito bom. Obrigada. Amei, muito gente. Bom. Beijo a todos. Ficamos por aqui e até a próxima semana. Até a próxima semana. Obrigada. Beijo. Beijo.